Isso aí, Diego, e dando sequência aqui no Morning Show, vamos direto à nossa capital federal, em Brasília, com a Luciana Verdolim, para saber sobre também toda a repercussão do evento de ontem, no momento que a agência de classificação de risco Moody's alterou a nota de crédito do Brasil de estável para positiva. E claro que o governo comemorou. Vamos direto para Brasília, então, agora, com a repórter Luciana Verdolim, que vai contar tudo direitinho para a gente. Então, muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marinho. Bom dia a quem está no estúdio, quem está acompanhando a gente. Comemorou e comemorou muito. O governo brasileiro já estava esperando há alguns dias por essa modificação e a avaliação é que seria resultado de um trabalho positivo que está sendo feito pela área econômica aqui da administração federal. Presidente Lula, a gente tem inclusive o trecho, uma arte, diz que o Brasil está construindo, voltando a ser respeitado no mundo e voltou a ter credibilidade econômica e ambiental, o que é bom, na verdade, para todos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comemorou. Fez questão de ressaltar aí que, ao reconhecer a mudança para melhor das nossas perspectivas econômicas, a Moody's se iguala a outras agências de risco que também estariam com essa percepção. De acordo com o ministro da Fazenda, isso tem a ver com o trabalho conjunto dos três poderes que colocaram os interesses do país acima das divergências superáveis. Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, apesar da deteriorização momentânea da economia global, o Brasil caminha e recupera credibilidade econômica, social e ambiental. Quem também comentou essa modificação foi o ministro de Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que disse o seguinte, que, segundo ele, enquanto alguns preferem o alarmismo, o mundo reconhece o compromisso do governo brasileiro com a recuperação econômica. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é quem toma conta do contato aqui do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, também comentou e aproveitou para agradecer também deputados e senadores que, segundo ele, tiveram um papel significativo nessa recuperação econômica. A gente tem a declaração para acompanhar. Quero fazer um agradecimento especial ao Congresso Nacional, presidente da Câmara, presidente do Senado, os líderes que vinham discutindo isso nas últimas 2 semanas, da importância de consolidarmos a saúde das contas públicas para ter mais esse passo positivo de avaliação. Não à toa o Brasil se consolida como o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos no ano passado. Boa notícia para o Brasil, parabéns ao esforço que todos estão fazendo. Em 2015, o Brasil perdeu aí a taxa de investimento, o crédito de investimento, exatamente por conta de instabilidade na economia brasileira. Desde 2008, a gente estava ali na estabilidade. O que é essa nota de crédito de agências internacionais? É que mostra que o país é bom pagador, que tem a condição de cumprir seus compromissos e gera confiança no mercado internacional, que para o Ministério da Fazenda é extremamente importante nesse momento. É isso aí, muito obrigado. Luciana Verdolim, diretamente da capital federal em Brasília. A gente segue a nossa programação aqui no Morning Show. Para você que está na rádio, a gente volta daqui a pouquinho e vai continuar com vocês sempre. Então, daqui a pouco a gente volta para você na rádio. E assim a gente dando sequência aqui à nossa discussão, pois é, minha bancada maravilhosa, eu tenho a tendência a sempre ir além das manchetes. Acho que é o trabalho jornalístico que todo mundo deveria se pautar, né? Eu acho que nesse caso, claro que na superfície é de se comemorar, mas há de se lembrar que quem perdeu o grau de investimento na avaliação da Moody's, originalmente quem piorou a nota, foi o último governo do PT. Claro que é uma melhoria e há de ser comemorado pelo PT, mas também, eu acho que, na minha opinião, o diabo está nos detalhes, né? Como diz o ditado, mano. Porque a nota da Moody's ressaltou que o ajuste está vindo mais das receitas. Ou seja, o governo vai mesmo aumentar imposto e não quer saber de cortar gasto, pelo que tudo indica. É por aí? Exatamente. E no sentido geral, um ponto muito importante que a gente não pode menosprezar é que a gente conseguiu começar a aprovação da reforma tributária. E isso, qualquer analista, se a gente volta no tempo, olhava para a reforma tributária e dizia: o Brasil nunca vai conseguir aprovar porque é muito complexo, envolve muitos interesses. Então, um ponto importante para os analistas do mundo todo é que
o fato de termos conseguido aprovar a reforma tributária indica um caminho de simplificação do ambiente de negócios que pode ser muito positivo no longo prazo. Então, isso ajuda muito. Agora, do ponto de vista do cuidado com as contas, o fato do governo, com menos de um ano, de ter colocado a meta no arcabouço fiscal, de trazer o equilíbrio fiscal no seu próprio governo, porque a meta original, vale lembrar, era ter déficit fiscal 0 esse ano, 0,5% no ano que vem, depois 1% de superávit ainda em 2026. E na prática, o governo, com menos de um ano de ter aprovado essas metas no Congresso, já propôs com a LDO um barrigamento dessas metas, ou seja, vamos fazer o ajuste mais para frente, jogou o ajuste no colo do próximo governo. Então, esse tipo de mudança de meta muito rapidamente acaba indo contra a credibilidade do governo no longo prazo, do país no longo prazo, porque isso é uma questão muito mais do que de um governo, o quanto o país consegue ter estabilidade nas contas públicas e sustentabilidade dos gastos públicos. E, infelizmente, nesse sentido aí, a notícia não é boa, porque o fato de não conseguir sequer manter a meta é um indicativo de que a execução da meta fica ainda mais difícil. Em nome da precisão da informação, Mano Ferreira, de fato foi no governo Dilma Rousseff, no segundo mandato dela, que houve a queda no rating, né, de crédito do Brasil. PP, queria ouvir de você, dar uma oportunidade para você entrar na discussão aqui também, porque a Moody's fala que o ajuste é só com impostos, pelo visto. Passa por aí, como é que é a tua leitura dessa notícia? Primeiro, Marinho, o que eu acho interessante é que uma notícia boa, né, eu ouço as pessoas criticando, né? O Moody's, né, que avalia as finanças do país e melhorou, né, o ranking do Brasil, que é uma notícia excelente, né? Tem sempre um porém, não é? Então, o que nós estamos vivenciando, infelizmente, é a política do quanto pior, melhor, né? Inclusive, eu vi o Diego debatendo um dia sobre a Argentina, e que eu achei interessante que um dos pontos que ele falou que o governo Milei está indo bem é que as avaliadoras do país havia alterado o rating da Argentina, né? Então, eu espero que ele fale a mesma coisa do Brasil, que o Brasil está indo bem porque que ele tenha coerência na argumentação dele. Marinho, eu discordo quando falam, né, no meu modo de ver, que quando aumenta a arrecadação só por conta do aumento de tributo, né? Eu consigo ver aumento de arrecadação pela ativação da economia. Quando eu vejo mais empresas sendo abertas, quando eu vejo mais indústrias sendo criadas, o plano do governo, por exemplo, de reindustrialização do BNDES, que eu tenho várias críticas, né? Mas é um aceno para o renascimento da indústria do Brasil, eu vejo que é possível você aumentar a arrecadação, não aumentando o imposto, mas aumentando a base que você arrecada. Mais empresas sendo criadas, você, teoricamente, arrecada mais, né? Então, no meu modo de ver, o governo está indo por essa linha. Pedindo né? licença aqui para o PP, para você que está na rádio, a gente está de volta aqui no Morning Show. A discussão do momento que a gente está tendo é sobre a decisão da Moody's subir o rating de crédito do Brasil e realmente ter uma avaliação positiva na visão da dupla Lula-Haddad. Agora, Diego Tavares, não poderia deixar de contemplar você aqui na discussão, mas é meio interessante o pessoal do PT comemorando essa notícia, né? Porque quando o investidor estrangeiro tira dinheiro do Brasil, normalmente a reação automática é sempre colocar na conta do imperialismo, dos capitalistas malvadões e também falar mal do governo, né? Como esses especuladores estão metendo o bedelho aqui no nosso Brasil. Quem são eles para discutir sobre os rumos da nossa economia? É por aí. Marinho, primeiro dizer que o PP, como bom esquerdista e autoritário que ele quer pautar até o meu comentário. Já adiantou até o que eu deveria dizer aqui, né? E PP, eu vou fazer um elogio sim, é uma notícia de fato a ser celebrado, tal como a diminuição do risco país na Argentina. Só que você colocou uma premissa tão falaciosa no teu argumento que encontra aí uma barreira muito forte nos próprios dados. Porque em 2023 nós tivemos 25% a mais de empresas fechadas no Brasil. Então isso não é um indicativo de aquecimento da iniciativa privada, aquecimento da produtividade, que aí sim geraria aumento da arrecadação. Ao contrário, é muito mais imposto no lombo da sociedade. Que imposto foi criado em 2021? Não foi criado, mas houve o aumento da arrecadação. Inclusive, a arrecadação foi recorde. Nós noticiamos isso há pouco tempo. Aumentou a arrecadação não porque aumento de imposto. Não é porque é aumento da tributação. De forma nenhuma concordo com você. Ao contrário, já disse aqui que você disse uma falácia. Diversos tributos. A criação do
imposto de fundos, né? De investimento. A própria taxação das compras, enfim. Teve. Eu te devolvo a pergunta: aonde foi cortado o gasto para a gente aumentar a arrecadação? Porque o aumento de arrecadação ela vem de dois lugares: ou é do aumento da tributação, ou é do corte de gasto. Do corte de gasto nós sabemos que não foi. Então, evidentemente que nós tivemos aumento da tributação, nós tivemos mais dificuldade para a vida do setor produtivo, como o dado aqui explicita, uma empresa fechada a cada 4 minutos no Brasil no ano passado. Então, é claro que nós não estamos no caminho para um melhor cenário econômico, muito pelo contrário. Mas, evidentemente, que, como eu disse, é uma notícia a ser comemorada sim. Isso vai atrair para o Brasil mais investimento. O problema é que, aliado a isso, nós não temos por parte do governo uma boa conduta para aproveitar esse tipo de movimento e promover o crescimento do país. E, infelizmente, sem pensar em um corte de gastos, focando só no aumento da receita, nós vamos chegar, e o PP, como bom economista aqui que ele é, também sabe disso, naquele ponto da curva de Laffer, em que não adianta você aumentar a tributação para aumentar a arrecadação. Dali é só morro abaixo. Jesse Peixoto, a gente quer te ouvir também. Claro, ninguém vai ser hipócrita aqui. Nós no Morning Show somos intolerantes à hipocrisia. É lógico que na superfície a notícia em si é alvissareira, é positiva, é uma injeção de otimismo aí para a dupla Lula Haddad, mas como eu disse, certas incoerências aí na reação, porque no mesmo momento, quando os investidores dão uma piscadinha para o governo todo se derrete. Esses mesmos investidores, que até pouco tempo eram os especuladores desses organismos internacionais, metendo o bedelho no Brasil. É por aí? É por aí, totalmente. Acho que o PP tem várias incoerências aqui. Uma delas é ignorar que ninguém está falando que a notícia não é boa. A notícia é boa. Só que a notícia não é fruto do governo Lula. A notícia é fruto também do trabalho de uma pessoa que está sendo esquecida nessa discussão, que é o presidente do BC, que é o Campos Neto, que de fato fez um ótimo trabalho em conter o governo. O Lula chegou a brigar pessoalmente com ele, ser esdrúxulo com ele em várias discussões, mas que realmente a solidez do Brasil em vários pontos, como não abaixar a taxa de juros simplesmente por pressão do presidente da República, é importante para isso também. Outro ponto, o Lula tá querendo cantar, André, como se isso fosse uma vitória dele, ainda foi lá no discursinho e falou: a credibilidade do Brasil voltou. Quem jogou essa credibilidade no lixo foi a Dilma. Esse índice foi revisto apenas no começo de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro estava no início de mandato, então ele não foi revisto nesse período. E toda essa lógica de crescimento que a gente está tendo vem do trabalhador, vem das pessoas que estão investindo, vem das pessoas que estão trabalhando, não vem deste governo, que, segundo a agência, o PP falou: eu não acho que é isso. Aí eu não vou pelo eu acho, eu vou pela Moody's. O que a Moody's falou? A Moody's falou que o governo tem aumentado muito os gastos e que o Brasil tem uma solidez fiscal fraca, que é fruto desse governo, é fruto do calabouço fiscal do Haddad. Então, por todas essas razões, há de se comemorar, mas há da gente tomar risco também, da gente ver qual é o risco que a gente vai passar se esse governo não for contido nesses gastos irrelevantes, nesses gastos gigantes que eles estão tendo. PP, está servido aqui o buffet para você se aproveitar de tantos pontos que foram lançados aí para você trazer a tua visão. Eu fico impressionado que a gente não consegue nem identificar que é responsável pela melhoria na economia do Brasil. Não é? O Campos Neto não foi o responsável pela melhoria, pelo contrário. Tem o agronegócio também. Em todo lugar do mundo, né, o Banco Central é responsável tanto pela questão inflacionária quanto pela questão do desenvolvimento econômico de um país, né? E o Campos Neto, é bom lembrar, nunca atingiu a meta inflacionária. A primeira vez que ele atingiu a meta inflacionária foi no governo Lula, né? E todas as vezes no governo Bolsonaro, é bom lembrar, né, o Campos Neto ficou fora da margem da banda da inflação. Ou seja, nem considerando que o papel do Banco Central, o que é errado achar isso, é conter somente a inflação, o Campos Neto fez o trabalho dele bem feito. Se o Campos Neto tivesse reduzido a taxa de juros de uma forma mais agressiva antes, com certeza teríamos mais crescimento econômico. Muito mais crescimento econômico. Então o Brasil está indo muito bem a despeito do Campos Neto. É longo prazo. Por que não é verdade? Não é verdade. A meta dele é longo prazo. O Campos Neto entra ali no governo do presidente Bolsonaro. A realidade é que ele não tem uma varinha de condão. O trabalho que está sendo colhido hoje é um trabalho de longo prazo, que foi iniciado lá atrás. É a mesma coisa que o Lula fez sobre o governo Fernando Henrique. Ele colheu os frutos, fingiu que os frutos eram dele e deixou o país num buraco. E a realidade é que o mesmo cenário se repete aqui. O Campos Neto tem muito mérito, sim. É um cenário de longo prazo. Você querer fingir que
o Campos Neto não tem parte nesse sucesso do Brasil, é ignorar a própria Moody's. Ele tem parte, sim, porque o Brasil está crescendo pouco. Né? Se o Brasil tivesse crescendo muito, aí ele teria realmente uma parte muito grande. Né? Mas não, o Brasil cresce pouco por conta da taxa de juros elevada desde 2023, né, que o Lula assumiu a presidência do Brasil com um projeto de país, né, e o Campos Neto ignorou. Preferiu perseguir a inflação, quando no mundo todo, eu repito aqui, quando no mundo todo o presidente do Banco Central é responsável também pelo crescimento econômico. O Brasil está crescendo em passos de tartaruga. Se o Banco Central reduzisse a taxa de juros, não iríamos ter inflação no Brasil, porque no Brasil não tem demanda reprimida. Na canetada. Eu quero trazer o Diego Tavares aqui, porque na visão de muitos também foi essa postura mais assertiva do Campos Neto, tentando conter o ímpeto perdulário do governo Lula, que pode ter sido o grande divisor de águas para esse rating da Moody's ter vindo tão bom e tão positivo, pelo menos na superfície. Marinho, basta a reflexão. Qual foi o ato de governo concreto dessa atual gestão do governo federal que colaborou para esse crescimento? Nós tivemos a boa gestão do Banco Central pelo Campos Neto, tivemos o agronegócio entregando uma safra recorde. O PIB está construído a partir daí. Agora, esse papinho do PP de achismo, de que no Brasil não tem demanda reprimida, que você pode baixar artificialmente os juros, que isso não vai estimular aquela mega onda de crédito no mercado. Nós temos uma experiência recente com isso, PP. Se hoje o Brasil tem 70 milhões de pessoas com nome inscrito no SPC e no Serasa, é porque na época em que o crédito foi artificialmente estimulado no governo Dilma Rousseff, todo mundo aproveitou para fazer a sua dívida. E depois, sem um crescimento do país que acompanhasse esse tipo de medida, todo mundo ficou devendo. E aí você quer me dizer que se a gente repetir essa receita agora, as pessoas não vão aproveitar. O povo que está mais pobre do que estava na época do governo Dilma. Então, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui é pregar terraplanismo econômico. As dívidas do Serasa, bom para você saber, tem menos de 5 anos. Entendeu? Ou seja, não tem nada a ver com o governo Dilma, que as pessoas se endividaram. Isso é o que diz a lei. Não quer dizer, tem muita dívida escrita no Serasa que fica por mais de 10 anos, 15 anos. Então você está dando informação completamente equivocada, Diego. E assim, eu acho, sendo bem sincero, que o Haddad está fazendo um papel muito ruim também. Não tem que ficar acenando para investidor internacional, achando que o Brasil tem que buscar o superávit primário a todo direito, né? Considerando que tem que reduzir gastos, tem que aumentar a arrecadação. Não, o Brasil tem que gastar mais. O Brasil tem que gastar mais. Só para terminar, mano. Quando eu vejo, por exemplo, desculpa, que a Europa gasta o dobro que o Brasil gasta em educação, se eu quero que o Brasil tenha a qualidade de educação da Europa, eu tenho que investir o dobro do que investe hoje em dia. Todo mundo lembra, Mano Ferreira, do auge ali do paraíso dos rentistas, né? Com a taxa de juros em 14,25% naquele momento ali no governo Dilma, né? E para alguns economistas muito respeitados aí na discussão, eles dizem que se o Roberto Campos cortasse mais a taxa de juros no momento, sim, isso suscitaria um crescimento, mas a inflação viria igualmente galopante. A gente tem que até lembrar da gestão do Alexandre Tombini, né, no Banco Central do governo Dilma, quando ele fez algo parecido e em vários setores do mercado ele ficou conhecido como Pombini, Alexandre Pombini. Você lembra disso? Tanto que subiu tudo. E a gente não pode esquecer, porque a taxa de juros não é uma construção que cai do céu. Não é porque o Roberto Campos é malvadão que ele não abaixa os juros. É porque você precisa ter condições concretas na economia. E o governo, para isso, precisa fazer a sua parte, que é exatamente conter o crescimento de gastos, para que a gente consiga ter uma perspectiva de longo prazo de sustentabilidade das contas. O PP trata como se dinheiro nascesse em árvore, como se caísse do céu, como se fosse um orçamento infinito, como se fosse um jogo que você cria alguma malícia ali. Um banco imobiliário que você usa o dinheiro eternamente. Não é assim que a economia funciona. Se você faz isso, se o ritmo de crescimento da despesa fica descontrolado, você perde credibilidade. Qual país do mundo que tem déficit fiscal zero? A questão, PP... Qual é o país do mundo que tem déficit fiscal zero? Um só. Você precisa entender o ritmo, o problema do Brasil. Veja só, um pobre e um rico não pode ter o mesmo nível de endividamento.
Por quê? Porque o rico, ele tem garantias para pagar. O pobre não tem. Então o pobre tem menos crédito na praça. É exatamente essa situação. Então quando você diz que o Brasil tem que gastar igual à Europa, para isso a gente tem que ter a renda da Europa. A gente não pode... Mas essa senão, é como falar com a pessoa em casa e dizer que para você ficar rico, você tem que ter o mesmo nível de gasto, sei lá, do Roberto Justus. Não faz nenhum sentido. Não precisa, mas às vezes você não faz sentido isso. Você tem que ter o dinheiro. O dinheiro não cai do céu. Você não cria o gasto e o dinheiro vem atrás. Você fica rico quando você cresce. Então o Brasil tem que estar preocupado com o crescimento econômico. E como é que cresce? Você cresce com produtividade. Você investindo. Produtividade, você tem que investir para ter produtividade. Não você apenas. Você tem que também, por exemplo... Eu dou meu exemplo concreto, mas eu gosto de falar aqui. Eu, por exemplo, em 2012, eu fui aprovado para um mestrado nos Estados Unidos, né? Tá bom. Está fora, né? Aí eu fui ver minha conta bancária, não tinha nada, não tinha R$1 e tinha só um Ford Ka. O que eu fiz? Não tenho condição de estudar. O que eu fiz? Me endividei. Peguei dinheiro assim no mercado, peguei empréstimo no banco, fiz uma vaquinha entre os amigos ali, os caras me pagaram. Tô devendo até hoje para eles, vou pagar em breve. Aí. 20 anos depois, pode esperar e tal. Pro liberal como humano, eu não deveria viajar. Não deveria estudar fora. Isso, a dívida pena brasileiro. Então, graças a Deus, eu me endividei, cresci intelectualmente, né? E pude cobrar mais honorários de advocacia. Ou seja, o Brasil tem que fazer o mesmo. O Brasil tem que fazer o mesmo, tem que investir para crescer. O Brasil tem que investir em reindustrialização, o Brasil tem que investir mais em educação, fazer com que mais crianças tenham educação de qualidade, porque essas crianças vão ser ricas e vão depois pagar impostos caros, porque vão ganhar mais do que os pais dela, e assim a economia cresce, e assim o país cresce. Olha que repare bem, meus estimados amigos, Ciro Gomes aqui, para botar a bola no chão e mão na cabeça. Mano Ferreira, seu neoliberaloide. Fala pra gente aqui, porque a gente lembra muito bem que aquela dupla do Apocalipse, Guido Mantega e Alexandre Tombini, levaram a pior inflação e a pior período econômico do Brasil. E o passado deixa lições ou não deixa? Exato, a gente tem que aprender com o passado. O ponto é o seguinte, se você gasta sem qualidade no gasto, você joga dinheiro fora. Foi isso que o Brasil fez no último ciclo. Por exemplo, quando a gente olha, vamos olhar com profundidade, investimento em educação. O Brasil passou a investir mais em educação. Isso é positivo ou negativo? A princípio é positivo. Mas quando a gente olha a diferença de desempenho por municípios no Brasil, quando a gente faz uma análise de gasto por aluno e resultado no IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, 80% da diferença de qualidade na educação do Brasil não vem de diferença de gasto, vem de diferença de gestão. Então você colocar mais dinheiro num sistema que não consegue fazer a gestão adequada, o nome disso é jogar dinheiro no ralo, é queimar dinheiro, rasgar dinheiro. E é isso que o Brasil tem feito nos últimos anos. Por isso que a gente precisa é ter qualidade do gasto público, é fazer a avaliação do desempenho. Quando eu falo gastar mais com qualidade. Então você concorda comigo, mas tem que gastar com qualidade. Mas então o caminho não é aumentar o orçamento, o caminho é obrigar o Estado a fazer corte de gasto ineficiente. E outra coisa interessante, é um erro falar que o problema da educação é problema de gestão, é problema de dinheiro também. 80% da desigualdade educacional vem de gestão. É carimbada, falta dinheiro. É verba mas carimbada. É pouco, meu amigo, é pouco. Tinha que ser mais de 15% do PIB. Agora vamos lá. Tinha que ser 30% do PIB. O que você não pode colocar que é a falsa premissa de que o investimento é mal feito, tem que aumentar, sendo que a gente vê durante o ano passado sucessivos cortes na educação, na segurança pública, para esse ano a gente pagar 60 bi de emenda parlamentar, 16 bi de lei Rouanet, 5 bi de fundo eleitoral para sujarem a tua garagem aí com o Santinho em época de campanha. Esse é o absurdo. Você gastou o seu dinheiro para investir na tua infraestrutura, na tua educação, para você cobrar honorários mais caros. Não é o que se faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil se gasta muito com a governabilidade, se gasta muito com o pessoal que na época da campanha vai levantar a tua bandeira, mas se gasta de fato muito pouco com aquilo que tem que se gastar. E isso é um absurdo, você pensar que esse gasto tem que ser aumentado assim, sob pressão do setor produtivo, sob pressão do pagador de imposto. O governo tem que dar o exemplo e fazer o melhor uso do dinheiro e, se precisar, cortar os gastos na própria carne. Agora, eu acho que há um consenso aqui, e o tempo é o senhor da razão, em mostrar que, fundamentalmente, qualquer chance de um país evoluir passa pelo aumento da produtividade. Até o governo comunista chinês, Mano, Jesse, Pepe e Diego sabem disso, que passa também por investimento maciço em tecnologia, em educação, principalmente, em equipar
o seu povo, né, nesse sentido? Já aumentar gasto para financiar ponte que não dá em lugar nenhum e também financiar a compra de frigorífico na Austrália para mega empresários, isso com certeza não leva a nenhum vestígio de crescimento. Mas eu deixo você, PP, para comentar aqui também. Não, pô, interessante. Quando eu pego, por exemplo, a quantidade de gasto que o Brasil teve com educação, eu tô aqui com o número aqui aberto aqui, ó. O Brasil gastou $1.514 per capita, enquanto os Estados Unidos gastaram $10.498 per capita. Tem que comparar com o PIB. Ou seja, o Brasil gastou 10 vezes menos que os Estados Unidos. Porque tem 10 vezes menos dinheiro. Se eu quero ter a educação dos Estados Unidos, se eu quero ter a educação da França, se eu quero ter a educação de países da Europa, o Brasil tem que investir muito mais em educação. E investir em educação significa que o Brasil tem que gastar mais, tem que ter mais dinheiro para colocar na educação, colocar na saúde. Então, quando o Mano fala que a questão do Brasil tem que ser a busca pelo tal déficit fiscal zero, que não tem lugar nenhum do mundo, não tem nenhum país do mundo com déficit fiscal zero. É bom lembrar isso. O que o Mano quer e que a Jéssica quer, que o Diego quer, que o Brasil tenha déficit fiscal zero, nenhum país do mundo tem. A França tem 4% de dívida do PIB em déficit fiscal. Os Estados Unidos têm trilhões de dólares em déficit fiscal. O Brasil não tem que estar preocupado com isso. O Brasil tem que estar preocupado com o crescimento econômico. Como você cresce, você paga a conta depois. Maravilha, PP. Vamos ouvir aqui, então, mais uma oportunidade de contraponto. Jéssica Peixoto, por favor. Eu vou traduzir em termos muito simples. Basicamente, você aí de casa, você tem um orçamento limitado. Esse orçamento, ele precisa ir para determinadas áreas. O que o PP está falando está errado na premissa básica dele. Não é necessariamente gastar mais. É como, dentro do orçamento que eles têm, eles podem até investir mais em educação, mas para isso, alguns ministros provavelmente não vão poder asfaltar aí com dinheiro de emenda parlamentar a rua do lado ali da fazenda. Nós não podemos ignorar que boa parte dos gastos públicos crescentes do Brasil também estão ligados a problemas com a corrupção. Desvio, empreiteira levando mais dinheiro com isso. Vários problemas aí que recentemente vão voltar e estão voltando. Como, por exemplo, a gente vê aí as multas da JBS, as multas da Odebrecht, que poderiam fazer a gente ter mais dinheiro no caixa. Não. Agora elas vão voltar, o Brasil vai ter que indenizar. Então, cada vez mais, Pepe, o que você não entende é que não é sobre gastar mais, é sobre imprimir dinheiro. Não é lá Ciro Gomes, a gente não quer inflação. É sobre pegar dentro do orçamento e ser eficiente com os gastos. Se você investiu para estudar em Harvard, é porque você tinha essa condição, não é a condição de todo mundo. Não. Você é Europa, você... Era pobre. Não. Sou pobre. Você é pobre? Na época eu era ferrado. Mas hoje você é pobre? Endividado. Hoje ele fuma charuto de R$2.000. Nada. Investimento para isso. A questão é essa. A questão Cada momento da vida. Vamos lá. A tua ideia do orçamento. A questão do orçamento é uma questão, é um caso bom. Mas a questão, quando você pede a população, para ilustrar a população no todo, né? O cara tem um orçamento ali limitado. A filha fica doente. Vai fazer o quê? Vai pegar empréstimo, comprar remédio para a filha ou vai deixar a filha morrer? É isso que eu entendo que é orçamento público no Brasil. Essa discussão permanece aqui acirrando o nosso Morning Show, mas a gente dá sequência.